Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Zatanna, edição número 3, lançada na terceira semana de abril de 2025. Vamos lembrar que no último volume, Zatanna foi vasculhar o apartamento de Adam junto com seu amigo, Dan, o Demônio Azul, e ao chegarem lá, se deparam com o seu corpo já em estado de decomposição. Para tentar descobrir o que aconteceu com Zatanna, acabou indo para uma outra realidade dentro de uma TV que estava lá no local. E lá, ela encontrou ninguém menos que Bruce Wayne. Agora, vamos entender como a história vai se desenrolar. Vemos a continuação começar exatamente do mesmo ponto em que parou. Zatanna conversando com Bruce Wayne. Ela começa a conversa com ele, perguntando onde estão. Mas ele a responde, todo galanteador, que ele está em desvantagem, já que ele não sabe o nome dela, mas que ela sabe o dele. Nisso, ele pergunta qual seria o nome dela. Zatanna então já percebe que tem algo errado ali, afinal Bruce a conhece. Nesse momento, ela se reapresenta para ele e então ele usa a desculpa do barulho estar muito alto ali para irem em um lugar mais intimista. Então, os dois vão para a varanda, onde poderiam conversar melhor. Zatanna então pergunta o que estão celebrando ali. Bruce fica descrente, mas responde: a festa é uma celebração de um dos melhores atores de todos os tempos, apontando para quem seria o ator. E na próxima página, vemos que esse ator é ninguém menos que Basil Karlo, ou como Zatanna mesmo diz, o cara de barro, vilão clássico do morcego. No fim dessa mesma página, vemos o amigo de Zatanna, Dan, o Demônio Azul, preso no apartamento de Adam, do mesmo jeito que Zatanna o deixou. Nisso, vemos que alguém chegou ali e fala: olha só como eu sou sortudo. Vemos que quem chegou lá é o irmão Noite, Brother Night, arqui-inimigo de Zatanna. Ele comenta que a pele do Demônio Azul seria uma bela adição para a sua coleção. E comenta que ele acha um desperdício de tempo não tomar aquilo que se quer na vida. Ele foi falando mais algumas coisas para tentar embasar o seu discurso, e então sacou uma arma gigantesca, que disse que ia usar para arrancar a pele de Dan. Voltamos então para o universo paralelo onde Zatanna está. Vemos Basil agradecer a mulher de branco, dizendo que se não fosse ela, a família dele não teria nada daquilo. Nisso, vemos que Zatanna se desespera e vai indignada em direção à mulher de branco. Ela tenta soltar uma magia que acaba ricocheteando por causa da espada, que segue cravada em seu peito. E nesse momento, Bruce a reconhece de um cartaz que tinha visto, e ele fala que bem que achava o seu rosto familiar. Nesse momento, Zatanna começa a falar que aquela realidade ali não é real, e que tudo não passa de uma espécie de simulação criada pela própria mulher de branco para o cara de barro. Ela comenta todas as coisas ruins que aconteceram no mundo real, como Adam morrer e a culpa de tudo isso ser da mulher de branco. Agora, de volta ao apartamento, o que vemos é que o irmão Noite conseguiu quebrar a haste da arma de tanto bater no Demônio Azul. Ele até ficou frustrado que não conseguiu a pele dele como queria, e comenta que ele não vai voltar para casa de mãos abanando. Se não consegue a pele do Demônio Azul, ele vai pegar o corpo de Adam como troféu por sua vitória contra Zatanna. De volta ao mundo paralelo, Zatanna continua seu bate-boca com um cara de barro, falando que nada daquilo era real, que ele tinha roubado a vida de um garoto real. E nisso, o cara de barro se zanga e começa a falar com Zatanna: você não tem o direito de vir até aqui esculachar a mim e a minha família. Tudo isso é meu e é real. E com isso, vemos uma espécie de arpão que surgiu em sua barriga. Também vemos que sua filha chama por ele, com uma última fala dessa página. Quando ele volta sua atenção para sua filha e sua esposa, não passam de barro misturadas. Uma imagem absurda. E com isso, a mulher de branco começa a envenenar a mente de Basil, dizendo que a pessoa responsável por esse acontecimento foi Zatanna. Com uma ira explosiva, Basil volta a ser o cara de barro em sua forma mais tradicional. E agora ele quer vingança. Quer matar Zatanna por ter tirado a sua utopia. Zatanna já está surtando porque sabe que não vai conseguir lidar com o vilão se tiver essa espada atrapalhando seus feitiços. O que vemos na próxima página é a continuação dessa luta entre os dois. O cara de barro segue tentando acertar Zatanna, que a princípio está tentando só fugir para pará-lo. Vemos que os ataques do vilão são colossais e eles não poupam esforços contra a heroína, chegando a finalmente atingi-la. Na página seguinte, vemos o cara de barro e a mulher de branco cercarem Zatanna, que está caída no chão,
já sem forças. O Cara de Barro pergunta o porquê de Zatanna ter matado sua família, e ela responde que não os matou. O Cara de Barro se revolta com sua resposta, ficando com mais raiva ainda, e descontando tudo em Zatanna. Ele a esmurra sem piedade, chamando-a de mentirosa. Ela faz um discurso ali, falando que sabe a dor de perder uma pessoa e que não existe magia que substitua essas pessoas. E depois disso, Zatanna entende que o Cara de Barro está ali, pronto para matá-la. Ele prepara o seu golpe final, usando aquele arpão que anteriormente estava em sua barriga. Ele começa o ataque dizendo que sente muito e que precisa estar com eles novamente. Agora, à beira da morte, Zatanna tem uma espécie de despertar do poder. Ela desaparece e reaparece atrás do vilão. Ela fala que já chega e que cansou de tentar argumentar com ele. Novamente, o vilão fica lamentando que quer sua filha e sua esposa de volta. Ele fica falando que Zatanna tomou tudo dele e ela retruca com uma magia, dizendo que tem mais ainda que pode ser tirado, e sua cara está absurda nesse último frame. De fato, parece um tipo de descontrole de Zatanna, um poder que ela mantém oculto e que só aparece em situações extremas. O que vemos aqui é que a espada que estava em seu peito pouco a afetou sobre esse poder. Ela começou a ouvir uma voz que tenta acalmá-la, e para conseguir fazer isso, ela recita uma espécie de poema que rima, algo que provavelmente tem um vínculo emocional com ela, fazendo com que ela se acalme e volte a si. Entretanto, agora já não vemos mais nada do Cara de Barro, para além do arpão que estava em sua barriga. Zatanna percebe que se acalmou e fala apenas aquela voz antes de desmaiar. O que vemos abaixo é que aquela realidade toda se despedaçou. Acabou. Vemos também um envelope vermelho que provavelmente contém algo relevante para a gente aqui, mas que por enquanto ainda não foi revelado. A mulher de branco retorna à realidade alternativa, voltando para o apartamento de Adam. E quando chega no apartamento, Irmão Noite ainda está lá, esperando-a. Eles trocam algumas farpinhas iniciais e ele a coloca no lugar dela. Depois, comenta que deixou o demônio azul para ela e que vemos como frame final é que ela está prestes a mordê-lo. Agora, nas próximas HQs, vamos entender como isso vai afetar a trama da história. Essa foi uma pincelada da HQ Zatanna, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!